Antes de eu conhecer a Panaceia, eu colocava do lado da minha cama um balde com permanganato, que é um remedinho escuro, e que colocava de cada lado da cama um balde, colocava as mãos dentro do balde para mim conseguir dormir. Caramba, Lia. Então isso aqui foi gerando, e aquilo foi subindo, aquela infecção, aquela coceira. Chegou no estado grave, então. Gravíssimo. E eu não consegui mais trabalhar. Eu perdi todas as unhas, todas. De cair? De cair as unhas. Caramba, Lia. Eu trabalhava na hotelaria e no hotel eu trabalhava na cozinha. Então eu tive que confeccionar, que na época, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muitos recursos. Mas eu não tinha uma luva de algodão que eu precisava colocar nas mãos para depois colocar a luva de borracha em cima. Então as minhas luvas eram de algodão primeiro, depois eu colocava a outra e eu trabalhava igual um Robocop ali, sem muito movimento na mão, porque não conseguia. Até que no último dia, que eu falei, agora não tem mais condições. E procurei vários médicos e procurei vários lugares, farmácias e tal. E nada de encontrar uma solução imediata que eu precisava de urgência com aquilo. E aí eu chegava em casa, aquilo inchava, ficava horrível, feio demais. E aí eu fui eu me lembro que lá naquela época de anos 90, eu fui não era nem SUS ainda, era um outro órgão do INPS, INSS, uma coisa assim. Simplesmente o atendente que me atendeu falou assim, você não tem recurso aqui. Você vai perder suas mãos. Falei, por isso que eu tô aqui, porque eu não quero perder as mãos. Aí eu cheguei em casa no maior desespero. Quando eu tirei a luva, veio as duas unhas dessas duas mãos aqui junto. Caramba! Saiu, porque ela tinha vazado, grudou, tinha ficado muitas horas. Então saiu com unha e tudo. Aí o desespero, né? Então, eu falei o seguinte, que foi que aconteceu para mim cair numa situação dessa? Aí comecei em busca, falei, foi emocional? Foi emocional sim, foi uma grande mudança que aconteceu na minha vida naquele período e eu não tinha estrutura nenhuma. Emocional, não tinha conhecimento para superar uma dificuldade cada vez. Então, havia sofrido um roubo muito grande, que levaram todas as coisas da minha casa, e no desespero, então aquilo ficou, e a minha ferramenta de trabalho é minhas mãos. Então eu se sentia impotente diante daquela situação que eu estava passando. E daí, ao mesmo tempo, a minha irmã morava comigo, ela foi chamada para vir cuidar da avó aqui em Salesópolis. E esse tempo eu morava em São José dos Campos. Daí começa, né, uma luta, vamos procurar. Eu precisava de alguém para abrir o chuveiro para mim tomar banho, porque as minhas mãos ficam assim. Caramba, mas nem para abrir o chuveiro você conseguia? Não conseguia. Quer dizer que qualquer torneira você não conseguia? Não tinha movimento. Mais na mão. E doía também? Oh, nossa, mãe do céu, dá vontade de sentar e chorar de dor. Caramba, Lia. E eu sou uma pessoa muito forte. E você já sabia o que era psoríase? Não conhecia. Porque até hoje as pessoas não sabem, né? Não sabem. Às vezes vocês falam. Então, e aí eu tinha a psoríase, que veio da emocional. E tinha uma alergia, que é uma coisa que vinha do sangue. Então não adiantava nada cuidar só de fora e não adiantava nada cuidar só de dentro. Eu precisava fazer um casamento ali para que acontecesse, cuidar de fora para dentro, de dentro para fora. Então alguma coisa para tomar e alguma coisa para passar. E eu procurava uns comprimidos muito caros, depois entrei numa injeção, depois entrei numa outra injeção, depois numa outra injeção, até que chegou um tempo, eu tinha uma irmã que morava um pouquinho para baixo da minha casa. E eu falei para ela, cheguei nela e falei, olha, eu estou indo para Salesópolis, na casa do pai e da mãe, que eu não tenho mais condições de ficar sozinha. Olha a situação que está minha mão. Aí eu falei para ela, troca o dinheiro da condução, da passagem, coloca no meu bolso,
para que o cobrador tire do meu bolso, que eu não conseguia pagar o cobrador. Caramba, Lia. Aí ela fez uma mochila para mim e veio para cá. Chegou aqui, a minha mãe e o meu pai ficaram horrorizados de ver que na distância que você está daí, aqui, você não aguentava o mau cheiro. Caramba, ele tava podre. Ele tava ficando apodrecido, mas mesmo assim tava funcionando ainda pouquinho. Mas estava podre. Mas eles ficaram horrorizados, falando, não, vamos cuidar disso. Nessas condições que eu estava, que a minha mãe ficou sabendo do Paulo das Ervas. Olha que interessante. Então sua mãe ficou sabendo. Que hoje, Paulo das Ervas. Caramba. A mãe ficou sabendo antes de mim. Olha. Aí, ela veio conversar com ele e eu fiquei lá na casa dela. Ele arrumou um pacote de ervas, um monte de ervas verdinhas, né, colhidas assim na hora, e mandou para lá. Nisso, eu fui para um médico daqui de Salesópolis, que ele me deu um paliativo, me deu a mesma injeção que eu tomava. E daí a minha mãe falou assim, toma o chá e lava a mão. Tira esse permanganato e coloca nas ervas. Certo. Aí eu falei para ela, falei, mãe, faz mais de um ano que eu não consigo colocar um detergente na bucha e lavar um copo, sem luvas. Porque eu tinha medo do detergente, que era o detergente. A gente acusa tudo, né? Acusei sabão, acusei detergente, shampoo, sabonete, tirei tudo. Por mais de um ano, banho só com água. Caramba. Por isso que eu falei para você num outro vídeo, que eu não sou muito vaidosa. Mas porque eu tinha medo dos produtos de cosméticos e tinha medo dos produtos que, pelo tanto que eu já havia sofrido, eu falei, não quero me arriscar. E numa dessa o tempo foi passando e eu fui perdendo o pouco de vaidade que eu tinha. E daí foi passando o tempo, fiquei 15 dias na casa da minha mãe seguindo todo o ritual que foi imposto para mim. E fiquei... Sem saber que foi o Paulo das Ervas. Sem saber que era ele que tinha mandado lá as ervas. Aí, chegando a hora de eu ir para casa, né, de ir embora, já estava com a mão melhor, fazia o que, acho que 20 dias, quase um mês que eu tinha ficado aqui com a minha mãe, também era 1 litro de chás ao dia, 1 litro de chá de panaceia ao dia. E depois lavar toda hora o baldinho de água lá, você enfiava as minhas mãozinhas lá e tirava e deixava secar sozinho. Aí você lavava no chá de panaceia? No chá de panaceia e deixava ele secar. Lavava e deixava ele secar. Foi cicatrizando. Coincidentemente, começou a melhorar. Aí a minha mãe vinha aqui a cada 20 dias, que ele morava ali embaixo. Vinha aqui a cada 20 dias e catava um pacote daqui de lá e mandava para mim lá em São José. Chegava lá em São José, eu guardava na geladeira, do jeito que ele havia me instruído, e ia fazendo à medida que eu precisava. Aí, o que aconteceu? Foi melhorando. Quando foi em 94, no mês de junho de 94, eu conheci o Paulo. A minha mão já estava boa, daí ele pediu a minha mão para minha mãe e o meu pai. Aí já estava começando a crescer as unhas. Eu me lembro que estava metade assim da unha já estava aparecendo. Então, para mim, a maior alegria era ver as unhas aparecendo aqui. Então, o que aconteceu? Você não tinha unha nenhuma? Não, não tinha nada, tinha caído tudo. Caramba! Daí eu achei muito legal. Aí eu falei, então, eu acho que foi você que curou a minha mão. Quando você conheceu ele? E depois eu falei assim, eu vou levar você para conhecer a minha mãe. Daí ele chegou em casa e falou assim, a senhora eu já conheço. Daí ele falou assim, daí a minha mãe falou para ele, então é dela que você tratava. Daí, beleza, daí aconteceu, a minha mãe e meu pai ficaram super felizes porque a gente ia casar, né? E o que vocês vão fazer? Não, eu já tinha uma simpatia muito grande por ervas medicinais, simpatia, mas não tinha conhecimento. Então vamos conhecer, vamos pesquisar, vamos fazer tudo isso e vamos lá. Hoje em dia eu facilito as coisas para as pessoas, porque hoje em dia eu tenho a panaceia em forma de chá, tenho em forma de gotinha, tenho ela verdinha,
Tenho ela em cápsula, já junto com a panaceia e a fáfia. Tenho ela em xarope e tenho ela em creme. E uma